Cara, por algum motivo que eu não entendo aqui, minha live foi encerrada, né? Vamos esperar o Caio entrar aqui direto. O pessoal que estava vendo ali vai ver que deu algum problema, a gente voltou a conectar. Eu tô conectando agora pelo 4G. Não me pergunta por quê, né, cara? A minha live não é para encerrar, eu tenho 250 megas aqui por fibra em casa, não é para trancar de jeito ou maneira. Até fiz o teste antes aqui, tava tudo funcionando muito bem. Vamos esperar que o pessoal entrar pra gente conversar. O Henrique Ribas tá aí também, tá uma galera chegando, né? Então a gente vai começar em instantes assim que o senhor Caio Coppola chega à nossa live. Vai ser uma conversa muito legal, né? Como eu já disse antes para vocês, cara, estão te derrubando, cara, provavelmente. Eu peço que vocês, cara, façam o seguinte, tá? Pessoal que tá chegando agora aí, meu. Cara, manda, meu, pra todo mundo ali, ó, tem um aviãozinho ali embaixo, tá vendo? Ó? Manda pros teus amigos, as primeiras pessoas que vão aparecer na tua linha ali, na tua primeira opção, são as pessoas com que mais tu interage. Manda pra eles isso aqui, quanto mais pessoas tiver, mais coraçãozinho tiver aqui do lado, mais o Facebook, né, o algoritmo do Instagram que sabe como importante. Ó, o Caio chegou aí. Caio, faça um comentário aí, Caio, que eu consigo te adicionar, senão não consigo te chamar por ali, cara. Pode ser? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir um visualizar. Consegui? Funciona. Foi uma coisa importante, cara, que eu não fiz. Ô, Caio, como é que tá, cara? Tudo bem? Fala, Fernando. Ô, cara, eu tô sendo tua imagem, eu vou esperar. Voltou aqui. Voltou? Tá funcionando. Voltou. Não, tô aqui contigo. Aqui é questão de conexão, né, cara? Sabe como é que funciona essa maldita internet aqui? Caio, eu te pergunto o seguinte, cara. Deixa eu fechar isso aqui, tirar meu fone e te ouvir melhor aqui direto, tá? Caio, em primeiro lugar, cara, que honra de ter aqui, né? Uma alegria aí, a nossa aproximação nos últimos tempos. E eu vou aproveitar, cara, para a gente fazer aqui uma live bem com discussões políticas para o aclareamento das coisas, tá? Hoje é dia de Tiradentes aí. A gente sabe que é um herói brasileiro, tanto que é um feriado. E a gente sempre tem aí na figura do Tiradentes, né, a figura do Joaquim Silvério dos Reis, esse grande traidor que acabou por defenestrando o Tiradentes e, por isso, recebendo terras, recebendo títulos, recebendo ouro, né? Contra um império que sempre tenta calar a boca, tenta nos perseguir, tenta nos prender, tenta nos enforcar, tenta nos dilacerar e ainda nos expor em praça pública. Então, diante disso aí, Caio, eu quero fazer algumas perguntas para ti, em geral, assim, que as pessoas no meu Telegram vieram me perguntar. Tá? Por exemplo, claro, essa questão do impeachment do Bolsonaro, do Roberto Jefferson, né? Então eu quero saber o que tu pensa em relação... tu acha que é viável o impeachment do Bolsonaro? Não é? Pra gente conversar em relação a isso aí, tá? No primeiro momento, cara, o que eu penso aqui, já para deixar claro a minha posição para ti, Caio, em relação ao sistema que a gente tem aí de um legislativo, né? Na figura do Rodrigo Maia, a gente tem um cidadão que chega a ser pequeno para o cargo que ele ocupa, ele teve 74 mil votos só, e a gente viu ontem o cartão verde e amarelo brasileiro caindo por terra, né, que era mais uma fórmula de ter emprego no Brasil aí. Então a gente vê que tudo que o governo pede para o Congresso não ganha, e o Congresso acaba votando tudo contra o próprio governo, né? A gente viu também que o Maia queria ser o dono, né, da reforma da Previdência, chorou para ter no nome dele esse 1 trilhão que seria economizado aí no longo dos próximos 10 anos, e agora ele já botou para fora aí basicamente 300 bilhões de gastos aí dessa forma, na mãe Sueto, como a gente sabe. Então, eu quero, em primeiro lugar, que tu fique à vontade para te apresentar, não precisa, né? E que tu faça algumas considerações gerais e vamos fazer esse bate-papo aqui. Bom, Fernando, a honra é toda minha de participar aqui contigo da live. Você é uma luz no jornalismo independente aqui no Brasil. É um prazer ter você como colunista agora também do Boletim Coppola, né? Em maio. Dia 7 de maio. 7 de maio estaremos no Boletim Coppola. Nossa, eu aguardo ansioso aí para ler esse artigo. Lembrando que aí para os seus seguidores, né, que a assinatura do boletimcoppola.com.br é gratuita, né, e tem um conteúdo exclusivo enviado por e-mail e WhatsApp. Hoje, inclusive, a gente fez um negócio diferente, como era feriado, né, o Samidana, junto com outro PhD, dessa vez na área de medicina, né, na parte de imunidade, e também outros médicos da USP, um matemático lá da Universidade Federal da Paraíba, eles desenvolveram um modelo alternativo de cálculo,
né, da curva de contágio, enfim, inclusive de forma audaciosa, fazendo uma projeção de número de mortes, tanto no Brasil quanto aqui no estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia na nossa nação, né? Mas, enfim, depois de feita essa propaganda, é o que você colocou, né? Todo Tiradentes é a mesma coisa, né? Você vê o que aqueles homens estavam dispostos, o risco que aqueles homens estavam dispostos a correr para diante de uma tributação injusta de 20%, né, Fernando? É o quinto dos infernos, né? O Era quinto o dos quinto do infernos. dinheiro, o quinto dos infernos. Pois é, né? Imagina se eles soubessem agora que o brasileiro médio trabalha 150 dias por ano só para pagar tributos, né? Que mais de um terço do PIB está comprometido aí com arrecadação tributária e esse tipo de coisa. Bom, A eu nossa acho carga que... é 37%, né, Caio? É Nossa algo Senhora. impossível, né? É impossível. E eu fico ouvindo aí você falar, né, sobre os heróis nacionais, as pessoas que deram a vida, né, por um Brasil mais justo, pode ser no campo tributário, no que é que seja. E hoje a gente tem um homem menor, né, como o homem mais poderoso do Brasil, né? Por mais que seja um primeiro-ministro imaginário, ele de fato ele esvaziou, né, o poder executivo das suas atribuições, especialmente a capacidade de investimento, né, porque desde o começo ele preparou aí uma camisa de força orçamentária, né, e está jogando uma bomba fiscal no colo do governo, e qualquer projeto que seja, vamos dizer assim, que tenha algum dividendo político, né, para o governo federal, não passa. Pode ver, as coisas que passam, elas são matérias duras, assim, são pesadas, né? A exceção da reforma da Previdência e um ou outro movimento que também só saiu do jeito que saiu por causa da pressão popular, né? Chega a ser hilário ver o deputado assumindo a paternidade, né, da reforma da Previdência. Que coisa, né? Esse é um projeto que está em discussão desde 2017, no governo Temer, com autorização expressa, né, do presidente da República à época, né, para lotear cargos, né, em troca de votos e tal, e não teve êxito, né? Só foi mesmo a pressão popular, né, que conseguiu, vamos dizer assim, romper com a costumeira covardia, né, dos políticos, junto às suas bases eleitorais, que geralmente são corporativistas, né? Essa é a verdade, né? O Brasil ele acaba sendo presa de grupos minoritários organizados, né? O exemplo mais bem acabado disso é o poder do serviço público, né? O poder do serviço público no Congresso Nacional. A gente tem mais de metade da bancada da Câmara de alguma forma ligada a projetos que beneficiam a classe dos servidores públicos e, aliás, são eles os únicos, né, que não estão pagando a conta dessa pandemia, né? E aqui fica, acho que o mais importante é falar da elite, né, do funcionalismo público, esses salários nababescos, aí acima de 20 mil reais, tem salários acima do teto constitucional em todos os poderes, né? E essa turma não está pagando o seu fair share, por dizer assim. Sobre o impeachment do presidente da República, assim, o impeachment ele é um julgamento mais político, né, do que jurídico. Claro. Mas ele não prescinde de um fato jurídico, né? É preciso que haja uma ilegalidade flagrante e que ela tenha uma certa multa, né? Quando a gente fala no impeachment, por exemplo, da Dilma Rousseff, a gente estava falando de uma fraude fiscal bilionária. Então, isso ensejou, já foi motivo suficiente para que houvesse um julgamento político disso, né? Por um crime de responsabilidade. Agora, as coisas relacionadas ao Bolsonaro, por exemplo, esse último episódio que tentaram imputar aí alguma ilegalidade, que seria ele fazer um pronunciamento numa aglomeração no dia do Exército, como se ele estivesse participando de um ato pró-golpe militar. Hoje foi instaurado, né? Hoje ou ontem, não me lembro. Foi hoje. Foi hoje, a pedido da PGR. De 9 partidos. Foi instaurado um inquérito, caiu justo na mão do Alexandre de Moraes, né, carrasco da liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. Do Arras. Não, porque o Arras fez o pedido e já caiu no ministro do STF, né? Ele vai tocar o inquérito.
Não, porque tu sabe que tem 9 partidos de oposição lá do Congresso que fizeram hoje um pedido de queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. E aí, obviamente, são anões, né, que não representam nem 20% dos votos dentro do nosso Congresso. E é engraçado que a gente tem dentro desses partidos que pedem, né, um crime contra a democracia aqui no Brasil. A gente tem o próprio PCdoB, que quer a implantação do comunismo no mundo, né? E a gente tem partidos como o PT, que sempre você continuar com essa argumentação, vamos falar que eu roubei as suas ideias para o grande debate agora das 9 horas. Não. É tudo tua. Toda ideia né? Não vai Manda que eu tô adorando. Não, porque isso é verdade. Você sabe que no próprio pedido do Aras, quando ele solicita a abertura de inquérito, ele fala explicitamente, olha, a democracia é o único regime, né, possível no nosso Estado democrático de direito. Pô, a gente teve uma candidata a vice-presidente da República, do Partido Comunista do Brasil. Você já leu o estatuto desses partidos? O que eles falam? Claro. Socialização dos meios de produção, um desrespeito à propriedade privada. Caio, não sei se tu te lembra, cara, nas últimas eleições, e todas essas determinações de controle externo da mídia, controle externo do judiciário, estavam no plano de governo do Haddad. Plano de governo. A gente não precisa ir muito longe, né? E aí eu fico pensando, imagina o PT, sempre apoiou Venezuela, ditadura, sempre apoiou Cuba, ditadura, sempre apoiou, inclusive, financeiramente, as ditaduras africanas, querendo, né, para pregar agora de defensor da democracia, numa manchete que a gente viu na mídia, que não teve o mesmo, que não teve a mesma exibição como a gente teve da própria fala do Bolsonaro ontem na chegada no Palácio da Alvorada, né? Ele falou, isso aí não é assim. Teve até um cidadão que tentou argumentar, pedir aí, falou, cala a boca, tu não tá em casa, isso aqui é casa de todo mundo, vamos respeitar, a gente respeita o judiciário, a gente respeita o parlamento. O que ele não... A ofensa que o Bolsonaro fez ali, e vamos ver se faz sentido para ti, foi a pessoa do próprio Maia, né? Não foi contra o parlamento em si, né, Caio? Sim, isso é muito importante, né? Você criticar as pessoas que no regime democrático estão temporariamente ocupando aquelas posições, né? E você fazer frases de cunho metonímico, né? Então, por exemplo, né, de você tirar o continente pelo conteúdo, sabe esse tipo de coisa? Né, de associação de ideias. Então, quando você fala, por exemplo, e fora que são generalizações, né? E não tem nada de errado com generalização, é uma força de expressão, é uma proposição de caráter geral. Então, quando você fala assim, abaixo o Congresso, ou quando, para ser mais específico no meu caso, coisas que eu costumo falar, o Congresso era comprado. É óbvio que eu não estou falando de todos os parlamentares. É óbvio que eu estou fazendo... Mas o mensalão foi isso, né, cara? Né? É óbvio que eu estou fazendo uma generalização, né? Mas, e aí aqui entra em pauta um outro conceito importante, né, já que a gente está falando justamente da Inconfidência Mineira, que é a liberdade, né, que são as liberdades, né, e a liberdade de expressão. Eu imagino, eu ainda não defini mais ou menos a minha linha de argumentação, mas eu acho que eu vou retomar uma ideia de ontem, explicar a diferença para o espectador, né, até por uma questão de janela de Overton, eu acho que isso é importante, a diferença entre golpe militar e intervenção militar, porque existe um dispositivo constitucional que prevê isso. Eu não sou favorável. Nem eu. Pelo contrário. 142, né? 142 Constituição. E depois legislação complementar. Né? A lei 97, Lei Complementar 97, 1999, artigo 15. Então, assim, isso está estipulado na Constituição. A partir desse momento, é legítimo que as pessoas tragam isso para o debate público. Isso é diferente de você instar os militares contra o regime democrático. Agora, será que não é legítimo o camarada, né, o cidadão de bem, né, pai de família, que está em casa, vendo aí essa elite se locupletando de N formas, está trancafiado em casa, parando de trabalhar, ele não pode enxergar essa realidade, de repente, de um prisma mais radicalizado e falar, meu Deus, o sistema está tão corrompido e tão aparelhado, né, que precisa de uma intervenção de força para que ele se restabeleça como democracia. Né? Sim. Eu não concordo com essa posição. Eu não acho que chegamos a esse ponto. Mas eu vou defender o direito dessas pessoas de dizerem isso de forma pacífica.
O que eles estão tentando fazer é enquadrar todos esses manifestantes, e não sei quem são os organizadores, mas enfim, os organizadores também, na Lei de Segurança Nacional. Vê se tem cabimento. Como se eles quisessem subverter instituições. Quem subverte instituições são os corruptos, né? É justamente essa elite que tem esse projeto criminoso de perpetuação do poder. Caio, quando tu fala ali de o parlamentarismo branco, isso é o que o Maia quer insinuar. Porque, na realidade, se fosse um parlamentarismo ali, seria cinza. E, para mim, não é parlamentarismo nenhum aquilo ali. O que a gente tem é uma agenda das pessoas que querem tomar o poder. Todo mundo que a gente vê atacando o governo de então é porque tem interesses de chegar ao poder. Até mesmo esse próprio Maia aí, que não conseguiu nem 3% dos votos quando concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro lá. Mas a gente vê que tudo que está por trás aí, até mesmo no poder do próprio Rio de Janeiro, tanto com o Maia, quanto com o Witzel, tanto com o Roberto Jefferson, que fez esse alarde aí desse grande golpe. Pô, esse golpe aí a gente está falando desde o tempo do orçamento impositivo ali. Né? Eu ainda não assisti a denúncia, vale a pena? A live? Ou pego a entrevista da Jovem Pan mesmo? Cara, vê a entrevista da Jovem Pan, porque o Roberto Jefferson tem um... Pô, o cara tem uma oratória muito boa, né? Top. Primeiro lugar, né? Primeira divisão. Então ali ele fica falando com um tom quase insidioso sobre as pessoas, né? Então tá... Mas ok. Mas aí, bom, a gente tem que lembrar que o Roberto Jefferson é o cara que lançou, né? Que declarou o mensalão. Mas ele declarou porque ele estava recebendo dinheiro. Tu te lembra disso aí, né, Caio? Ele claro. Não é o herói E não foi só isso. Ele é o herói da nação, né? Você lembra qual foi a motivação até de cunho político pessoal, né? Ele falou assim, eu não vou levar essa no peito. Se eu cair, você cai junto. E ele falou isso para o ministro do Lula à época, que era o Zé Dirceu. Não, tu te lembra também que a filha dele ia ser nomeada para o Ministério do Trabalho, e aí deu aquele imbróglio, tiveram que tirá-la para não ficar ridículo. Só acho que foi no governo Temer, se eu não me engano ainda. Então, para ver todas essas nuances que estão por trás, que o pessoal que só vê agora não enxerga aí, vamos dizer, 2005, mensalão, né? 15 anos para trás, imagina. Já faz, estamos ficando velho, né, Fernando? E você vê, é um esforço tremendo para varrer o passado recente da história política brasileira para debaixo do tapete. Várias vezes que eu faço, uma das formas de nós compreendermos a realidade é por meio de comparação, né? Que é aquele negócio, né? Quando eu olho pro governo Bolsonaro, pô, não faltam críticas, né? Mas aí tem duas questões. A primeira, eu prefiro ter minha sensibilidade ofendida do que a minha carteira assaltada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o debate público é tão viciado que você tem uma cobertura majoritariamente negativa e enviesada, né? Então, o contraponto se faz fundamental, né? Muitas vezes eu me vejo na posição assim de advogado, né? do governo federal, simplesmente por amor ao debate, que você conseguiria fazer uma crítica holística, esse tipo de coisa. Só que eu não posso gastar os meus 12 minutos que eu tenho, mais ou menos 12, 14 minutos que eu tenho por dia no horário nobre da televisão brasileira para falar o que está todo mundo falando. Então vamos pegar um recorte dessa verdade e expor para o público. Por exemplo, ninguém vai fazer essa diferenciação entre intervenção militar e golpe militar. A gente literalmente vai fazer assassinato de reputação em massa com todos aqueles manifestantes. A gente vai sujeitar eles aos arbítrios dos superpoderosos da República, que são esses ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, alguém tem que dar voz para essas pessoas e falar, não, peraí. Não é um caso de liberdade de expressão? Isso Caio, aqui? tu sabe que uma coisa que eu falo desde maio do ano passado, porque assim, sinceramente, eu achava que as eleições elas iam passar e depois de 4 meses ninguém mais ia falar de política, ia ficar tudo por isso mesmo. Então, naquela época eu pensei que, olha só, vai chegar um ponto que o sucesso do governo Bolsonaro vai ser tão grande que as pessoas vão querer desvincular o sucesso da figura do presidente. Então, se a segurança melhora, a culpa é do Moro. Se a economia melhora, a culpa é do Paulo Guedes. Se a infraestrutura melhora, a culpa é do Tarcísio. E se a gente for observar agora mesmo, nesse período de crise, nem a oposição e ninguém fala mal das medidas do governo. Ninguém fala mal das determinações da saúde, determinações da infraestrutura, determinações da economia. Eles falam mal da figura do presidente. O presidente foi tomar um cafezinho na padaria. O presidente foi caminhar na rua. O presidente participou de uma aglomeração de 3 pessoas. Então a gente vê
vê essa grande luta acontecendo e o pessoal não para. Eles querem buscar um impeachment, querem buscar alguma coisa. E aí eu te pergunto, né, Caio? Tipo, assim, não é nem uma pergunta, mas uma reflexão conjunta contigo aqui. Não seria melhor esses caras esperarem 3 anos, ou no mínimo acharem um candidato? Porque a oposição não tem nenhum candidato para concorrer né, com o sistema que está hoje, com quem está no poder, no caso, o Bolsonaro, que eles não têm nenhum nome para concorrer. Então, dentro desse furdunço aí, Caio, o que tu enxerga como solução, caminho? O que tu acha que o governo tinha que fazer ou não? E antes disso, eu quero te parabenizar também por ser a única voz conservadora que a gente tem no horário nobre na TV aqui. Quando tu reestreou agora, eu fiz questão de chamar todo mundo aqui. E quem está nos ouvindo, por gentileza, 8h30 da noite, vai ver o Caio na CNN lá, canal 8h45. 8h45, vai ser 8h45 hoje? Tá, isso, tá. isso. Bom, eu vejo, primeiro, a oposição é uma coisa saudável, né, para a democracia. Total. O que a gente espera da oposição é que ela seja, vamos dizer assim, um poder fiscalizador. Mas nem isso eles estão fazendo no governo. Senão, eu não precisaria ir em rede nacional e chamar a atenção e puxar a orelha do Ministério da Saúde e falar assim, pessoal, o que vocês estão colocando no protocolo de atenção básica um medicamento Tamiflu, que custa mais, sei lá, R$ 250 a caixa, para paciente suspeito de Covid, que não tem nada a ver, né? E esse era um vídeo de instrução para voluntários da atenção básica. Então, ele não pegava só médico, ele pegava veterinário, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Então, você vê, a oposição não está mais fiscalizando o governo. A oposição está simplesmente empenhada em desconstruir a imagem do Bolsonaro e radicalizar os seus apoiadores. Isso tem sido muito efetivo, porque o que acaba provocando também do outro lado é uma outra radicalização, né? Então, por isso que figuras aí que dão a cara a tapa pelos valores da direita, obviamente a gente não tem um alinhamento total com o governo, isso seria completamente impossível, né? Não tem alinhamento total com ninguém, né? Mas aí você vê a radicalização do outro lado também, né? Tolhendo outras vozes, né? Ou vozes eventualmente dissonantes da direita, ignorando aquele ensinamento do Ronald Reagan, né? Que uma pessoa que concorda 80% com você, ela é sua aliada, sim, né? É perfeitamente possível. Então, a radicalização dessa desconstrução do Bolsonaro pelas elites da mídia, do judiciário e da política, o outro lado disso é a radicalização do discurso do próprio presidente, né? Isso é ruim, porque você acaba fazendo uma política de nicho num ambiente, vamos dizer assim, hostil, né? Que lembra muito uma eleição. Mas parece que a gente está numa eleição, não parece, Fernando? Sim. Se você for ver, é um nível a gente está numa manutenção da discussão o tempo todo, né? Exatamente. É uma coisa que não cessa, né? Não produz resultados. Você imagina a dificuldade que é para você administrar um país, né? Mas falando sério, do ponto de vista pessoal, claro, né? De gerenciamento de tempo e energia, a dificuldade que é para administrar o país com tanta pressão, né? Não, a gente vê o presidente aí com um aspecto cansado nos últimos dias, né, cara? Toda vez que ele entra para falar, a gente vê ele no aspecto cansado. E assim, nesses termos que tu coloca aí, Caio, que a oposição já não está fiscalizando mais nada, está numa luta ferrenha. Eu queria comentar contigo, ver o que tu acha aí, que tem informações sobre o que já se convencionou chamar de covidão, né? A gente teve um mensalão, petralão, o covidão. Porque agora o que a gente está vendo aí a gente tem uma pandemia do lado e do outro a gente tem os cofres públicos com as torneiras abertas jorrando dinheiro. Vamos dar um exemplo aqui de São Paulo, tá? Porque, bom, é a minha cidade, é a cidade mais rica do Brasil, né? A gente está falando de uma cidade de orçamento bilionário, está falando de 50 bilhões de reais. Teve uma matéria excepcional do Roberto Cabrini, do Conexão Repórter. Eu vi a edição do dia 7 de abril, recomendo. É assustador. É assustador. Você pega um hospital da Zona Leste de São Paulo, que é a zona mais populosa da cidade, certo? Isso já passado um mês da pandemia. Eles fazem um stunt, uma encenação para a Rede Globo. Quando a reportagem da Rede Globo vai lá, eles trazem respiradores e equipamentos, fazem a matéria, o diretor do hospital fala que eles têm plena capacidade, não sei o quê. Quando a reportagem vai embora,
certo? Eles devolvem os equipamentos. Volta tudo ao normal. E eles começam a misturar pacientes infectados com pacientes suspeitos de infecção. Tem imagens, são imagens muito fortes, já vou alertar aí os seus seguidores, são imagens muito fortes de um senhor praticamente aí nos seus momentos derradeiros, sofrendo, né? Sofrendo, porque é uma morte muito dolorosa dessa doença, né? Já É quase por afogamento. Exatamente, né? Vamos por asfixia, o que quer que seja. Então, assim, isso é São Paulo, quase já passado um mês da pandemia. Aí você fica pensando o seguinte, o estudo do SAMI, que eu publiquei hoje no boletim, ele diz o seguinte, se nós tivermos 70% dos leitos de UTI de São Paulo revertidos para a Covid, isso é perfeitamente possível porque existe um acordo entre o governo e os hospitais privados para cederem ao SUS os leitos e depois serem reembolsados, tá? Quase como se fosse um ProUni da saúde, sim, vamos dizer assim. Se 70% dos leitos de São Paulo forem destinados para a Covid, a gente está falando de 11 mil leitos, no caso da minha cidade, a estimativa otimista, aqui entre aspas, óbvio, é que o número de mortes seja inferior no estado, tá, a 6 mil. Tá? A estimativa mediana inferior a 9 mil. Bem parecido com a ideia do Imperial College, né, Caio? Centenas e centenas de milhares e tal. Então, no melhor cenário, te lembra, né? Que era o melhor cenário, era 200 mil. Cenário. O pior, aquele que muita gente falou, era 1 milhão, né, Caio? Aqui em São Paulo tem um hospital de campanha espetacular feito lá no Pacaembu. Tem alguns hospitais que ainda não estão com a sua capacidade totalmente, vamos dizer assim, ocupada. Só que a gente vê as notícias, é sempre aquele negócio, né? Hospital Emílio Ribas, 100% de lotação nas UTIs. Aí você vai ver, tem 30 leitos de UTI. 30 leitos, que é um hospital de referência, todo mundo quer estar lá, né? E eles dão só o número relativo. Então, falando sobre o Covidão, para fechar o raciocínio, sim, esse estado de calamidade pública, que permite contratações sem licitação, é o sonho do político corrupto. Esse é o melhor momento para se roubar dinheiro público no Brasil. Total. Caio, você é um tremendo do mau caráter, né? Caio, vou te trazer um exemplo aqui. Em Porto Alegre, a gente também tem só um hospital que está com 100% das vagas de UTI ocupadas, que é o Hospital Fêmea, que tem 4 vagas de UTI. Então, né, nos outros aí que a gente tem, por exemplo, clínicas, a gente está com 56% da ocupação, sendo que dos 46 pacientes, só 4 tem Covid, né? Mas e quando a gente vai ver pirâmide etária, isso no estudo do SAMI, do Dr. Bruno Firlardi, também fala isso, comparar a pirâmide etária, por exemplo, do Brasil com a Itália, né? Poxa, a idade média das vítimas da Itália é 80 anos, pessoal. Imagina. A expectativa de vida no Brasil é 75. Não. Mas eu assino. É outro clima. Se alguém me der um contrato que eu Conrado, tu vai vir até os 80 anos com saúde e com dinheiro. Tu assina? Eu assino agora, passo régua. Pra mim tá certo, tá ligado? Essa vida boêmia que você leva, né, Conrado? Não é tanto, já foi melhor. Agora eu tô de quarentena aqui, não tá fácil, cara. Não tá fácil. Caio, tu sabe que grandes exemplos que a gente tem dessa parte do Covidão, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles estão gastando 180 milhões com aluguel de lonas para os hospitais de campanhas. O que não dava para construir de hospital com isso, Caio? Sabe? Então a gente 25 milhões... São gastos pequenos, né, Conrado? Tem assim, o gasto com o tapume, o gasto com não sei o quê, não, jardinagem, gasto em jardinagem, 25 milhões. Esse hospital que eu falei, que Sim. foi denunciado, vamos usar essa terminologia, né, pelo Conexão Repórter. Esse hospital, ele tinha um mercado negro de EPI, né, de equipamento de proteção individual, inclusive máscaras. Tem aquela máscara que é um pouco melhor, que eles recomendam trocar... Bom, eles estavam vendendo entre eles, tinha um escambo e um mercado paralelo de equipamento de proteção individual, porque estava faltando. A gente está falando de um hospital na região metropolitana do estado mais rico do Brasil e mais alarmista do Brasil também, que é o epicentro da pandemia. Aí você fala, cara, para onde que está indo essa grana? Porque os caras já estão praticamente com a mão no arrego fiscal, né? Na verdade, no seguro imposto, né, que eles vão ter. Isso é importante também falar para as pessoas, né? Sem nenhuma contrapartida por parte de prefeitos e governadores, né? Se o PLN 149 prosperar no Senado, o que vai acontecer é a queda de arrecadação em estados e municípios vai ser bancada pelo dinheiro do governo federal, que ou vai se endividar ou vai ter que aumentar impostos. De qualquer forma, a gente vai pagar. Caio, as pessoas não enxergam.
Porque muita gente, eu falo isso aqui constantemente, todo mundo quer ver as custas do Estado, mas esquece que o Estado vive às nossas custas. Né? Então, esse sistema que eles nos propõem aqui é um sistema completamente autofágico. Né? Eles vão apertar cada vez mais o cerco, arrochar cada vez mais, aumentar cada vez mais, vai faltar dinheiro para pagar, eles vão aumentar mais, até que todo mundo acaba na miséria. Aí. A própria FAO, né? As AFUDA, a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Exatamente. Eles já estão prevendo uma fome de nível bíblico, né? Que vai se avizinhar aí, porque ninguém mais está produzindo, né, Caio? Tá todo mundo parado em casa. E é muito interessante, né, como esses órgãos multilaterais, não vinculantes, é importante falar isso, né? E extremamente politizados se comportam, né? Você tem a OMS, né, tratando da pandemia, perdão, depois de ser obrigada a reconhecer todas as questões relacionadas à China. Aí entra numa fase de alarmismo. E aí depois, paralelamente, por outros órgãos, seja OMC, seja a FAO, seja a própria ONU, começa a divulgar reportes mostrando o impacto socioeconômico da quarentena prolongada. Então, você joga nas duas frentes, né? E eu acho incrível, assim, é uma pena, assim, eu não sou especialista, mas eu acho importante enriquecer o debate público, e é muito triste, né? Você vê que pô, no horário nobre da televisão brasileira, tem só uma pessoa falando em flexibilização de uma quarentena radicalizada, que invariavelmente... que invariavelmente... Casualmente é tu! Que invariavelmente vai levar à pauperização da sociedade. E, assim, a parte mais rápida nisso é justamente perda de arrecadação tributária. Você perde capacidade de investimento do poder público. E aí, essa é a diferença de você ter um diagnóstico preciso para casos de câncer. E aqui já tem, né? A revista Lancet, agora eu estou com a fonte. Eu vou falar esse dado provavelmente hoje, de novo, lá no grande debate, que é o seguinte: 1% de desemprego no contexto de recessão econômica, significa 30 mil mortes de adultos a mais. Imagina, né, cara? Isso aí tu tá falando do mundo? Tá falando do mundo ou país? Brasil. Sério, Brasil? Brasil. Tu sabe também... Brasil, porque é o seguinte, imagina o seguinte, Fernando, você é um cara de classe média, certo? Classe média geralmente tem plano de saúde, né? Como aqui no Brasil o serviço público é péssimo, porque é muito mal administrado pelo Estado, né? O serviço privado costuma ser bem melhor. O que acontece? O cara tem um plano de saúde pago pela empresa, ele perde o emprego, perde o plano de saúde. Esse cara passa a depender do SUS, só que o SUS está pauperizado, está sucateado, porque não tem arrecadação, né? Então, a diferença, né, do tratamento médico desse cara, dessa família desse cara, já vai causar, assim, uma queda de qualidade de vida e, de repente, até de expectativa de vida tremenda. Caio, tu quer um outro exemplo? Imagina também, cara, as clínicas agora fechando dentro do isolamento que a gente está vendo. Imagina as clínicas de radiografia, de diagnóstico por imagem fechadas. Tu não podem fazer, né, um diagnóstico antecipado de cânceres, por exemplo. Tu não pode tomar medidas, né, de melanomas, por exemplo. Cara, o melanoma hoje, que é um câncer completamente agressivo, está sendo tido como uma cirurgia eletiva. Ou seja, eles não estão operando melanoma, que tu morre em meses, né? E esse dado, Caio, que tu traz aí, né, do 1%, que vira 31 mil 30 mil. 30 mil. Eu comento aqui outras vezes, e vale a pena ver também, Caio, se tu não procurou, tipo... O IPEA com o IBGE tem um dado dizendo que 1% de desemprego quando cai é 1,8% de homicídios, crimes violentos, né, que cresce no Brasil. É só botar IPEA, 1%, os 1,8% de homicídios. É para ver o nível de loucura que a gente está vendo com perdas humanas. E quando a gente faz essa comparação do que pode vir a morrer com Covid e que vai morrer de outras formas desse mundo, que nós já estamos infiltrados aí, essa balança passa a ficar muito desigual, né, Caio? É que é o seguinte, né, Fernando? Hoje em dia, o desânimo, né, e o medo, eles são instrumentos de narrativas políticas. Né? A população em pânico, ela enxerga no curtíssimo prazo. Porque quando a gente fala de impacto econômico e do custo de vidas humanas da recessão, a gente não está falando de médio prazo, a gente está falando de curto prazo. Só que a pessoa em pânico,
ela vê a realidade de uma perspectiva muito mais limitada e só no curtíssimo prazo. Então, ela consegue só enxergar aquele mortômetro. Ela não consegue dar nem alguns passos para trás e ver, puxa, peraí, qual que era o número vamos dizer assim, de mortes por doenças respiratórias? Ou, já que Sim. você falou, por crimes violentos, ou por câncer, que a gente sabe, ó, essa é a mortalidade, que foi a fala do ministro, do novo ministro da Saúde, que é especializado nisso, ele é um oncologista. Então, ele deu um depoimento pessoal. Ele falou, olha, no caso de diagnóstico com câncer, né, o Estado perde capacidade de investimento, sucateia o SUS, vai ter muita morte. Imagina, em São Paulo, teve época que a gente chegou a ter fila com milhões de exames para serem feitos, né? Exames de imagem, coisa simples. Sim. Você imagina isso num contexto de recessão econômica, com tudo sucateado? É desesperador. Fernando, eu vou ter que me despedir, cara, infelizmente, porque eu Tá, tenho que ir lá para os estúdios me fantasiar de gente, não é tá, verdade? tá. Né? Caio, Mas foi um prazer, cara, conversar contigo. cara, Vamos fazer mais muito obrigado vezes. pelo teu apoio, pelo teu tempo aqui. Sempre Imagina. convidado e espero que a gente possa fazer outras no futuro aí, mais próximo, exatamente para botar no radar aí o que está acontecendo. Caio, fica com Deus, cara, bom trabalho, sorte. Vou estar te assistindo aí às 8h45 da noite na CNN, tá? É isso Para aí, quem não gente. segue ainda, meu Boletim Coppola, e já Isso aí. assina lá para tu receber, né, esse material semanal lá que ele coloca. Caio, eu vou te desconectar aqui então, tá, meu? Fica à vontade, vai pro teu trabalho, se quiser se despedir aí, seja do tempo é teu, tá, meu? Não, só deixar um abraço enorme aí para todo mundo, desejar muita força, perseverança, paciência, né? Acima de tudo, nesse momento tão difícil. E é isso, fiquem com Deus aí e muita saúde a todos. Valeu. Tá, a gente tá aí com 9.000 pessoas nos assistindo até agora, que beleza. Caio, vai com Deus, bom trabalho, vou te desconectar aqui e vou só fazer Tchau. o fechamento, tá, meu? Beijo, Valeu, tchau. Beijo. Tchau. Pessoal, voltamos nós aqui agora para conversar, só para a gente fazer um fechamento. Cara, que legal, em primeiro lugar, do Caio, né? Colocar o tempo dele aqui para conversar conosco. Esse dado que ele trouxe ali da Lancet, né? De que 1% causa 31.000 mortes. A gente falou até no relatório 1, né? Te lembra lá do resumo 1, do resumo 2, que a gente passou, o que está acontecendo. O report número 1, te lembra? A gente já fez essa análise ali para ver o que estava... a influência que o próprio desemprego pode trazer em termos de morte, quando as pessoas ainda discutiam aquelas, sou a favor de vida, sou a favor do falido, não, sou a favor do falecido, umas discussões que não tinham colocação nenhuma, porque o que a gente tem que enxergar aqui, cara, é que antes disso tudo aqui tem um caráter civilizacional, né? Que a gente tem que enxergar o que a civilização perde. E ela perde que é a sua luta pela liberdade, o seu senso de dever por luta pela liberdade, de defesa pela liberdade. Eu agradeço aí a todos que assistiram a nossa live. A gente está ainda com 6.000 pessoas aqui, a gente teve 9.000 pessoas durante o período todo. Espero que vocês tenham gostado e voltamos a conversar. Vou deixar salvo, já vou botar direto agora nos próprios, no IGTV ali. Tá? E também depois vou subir para o YouTube. Abraço para todos vocês aí. Obrigado para todos que mandaram perguntas no Telegram. Se tu ainda não segue no Telegram, segue lá, que foi de lá que eu peguei todas as perguntas que a gente fez para o Caio hoje aí. Tá? Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Encerrar aqui. Encerrar.